Lição 1: Aventura na Floresta Tropical. Oi, Ana, você já esteve em uma floresta tropical? Oi, John. Não, eu não tenho. Mas eu sempre quis visitar um. Parece muito emocionante. Oh, foi a aventura de uma vida. A floresta tropical está repleta de vida e beleza. Isso é incrível. O que você viu lá? Vi pássaros coloridos, como papagaios e tucanos, voando livremente nas árvores. Nossa, essa deve ter sido uma visão de tirar o fôlego. Foi mesmo. Também encontrei macacos balançando de galho em galho. Que fascinante. Você viu outros animais? Sim, avistei uma onça perseguindo silenciosamente sua presa pela densa folhagem. Isso parece emocionante, mas também um pouco assustador. Foi um pouco estressante, mas me lembrou do incrível poder da natureza. Absolutamente. A natureza pode ser ao mesmo tempo inspiradora e humilhante. Isso é verdade. A floresta tropical é um ecossistema delicado que devemos proteger. Eu concordo totalmente. Devemos fazer nossa parte na preservação desses preciosos habitats. Definitivamente. As florestas tropicais são como os pulmões do nosso planeta, fornecendo ar puro. É importante para nós aumentar a conscientização sobre sua importância. Absolutamente. Também devemos aprender com as comunidades indígenas que viveram harmoniosamente com a floresta tropical por gerações. Seu conhecimento e sabedoria são inestimáveis na preservação desses ecossistemas. Eu não poderia concordar mais. Temos muito a aprender com eles. As florestas tropicais são realmente maravilhas do mundo natural. Eles são, de fato. Vamos espalhar a notícia e inspirar outras pessoas a apreciá-las e protegê-las. Lição 2: Medindo o progresso. Olá, Ana. Você acha importante medir o progresso e o sucesso? Oi, John. Absolutamente. Acompanhar nosso progresso nos ajuda a nos manter motivados e a ver até onde chegamos. Eu concordo, isso nos dá uma sensação de realização e nos ajuda a estabelecer novas metas. Definitivamente. Além disso, ele nos permite identificar áreas em que podemos melhorar. Isso é verdade. Isso nos ajuda a manter o foco e fazer ajustes ao longo do caminho. Exatamente. Podemos avaliar o que está funcionando e o que precisa ser mudado. É como ter um roteiro para nosso crescimento pessoal e profissional. Sim, e não se trata apenas do resultado final, mas também da jornada em si. Absolutely. Each step forward is a success in its own right. Acho que comemorar pequenas vitórias também é importante. It boosts our morale and keeps us motivated to keep pushing forward. É como construir uma escada para alcançar nossos objetivos finais. Bem dito. É tudo uma questão de melhoria e aprendizado contínuos. E é importante lembrar que o progresso nem sempre é linear.
Isso é verdade. Às vezes enfrentamos contratempos, mas isso faz parte do processo. Trata-se de se recuperar e permanecer resiliente. Exatamente. O progresso é perseverar e não desistir. Também é útil ter um sistema de apoio para nos animar. Sim, nos cercar de influências positivas pode fazer uma grande diferença. Então, vamos abraçar a jornada, medir nosso progresso e celebrar nossos sucessos ao longo do caminho. Eu não poderia concordar mais. Vamos continuar crescendo e conquistando grandes coisas. Lição 3: Esperando pacientemente. Hi Anna, I've been waiting for a response from the customer support team. Oi, John. É bom ouvir isso. Espero que eles ajudem você em breve. Espero que sim também. É importante ter paciência ao esperar pela ajuda deles. Absolutamente. Às vezes, eles demoram um pouco para responder. Eu entendo, eles podem estar lidando com um grande volume de consultas. Isso é verdade. Eles estão fazendo o possível para ajudar a todos. Serei paciente e esperarei a ajuda deles. No final das contas, vale a pena. Paciência é fundamental quando se trata de atendimento ao cliente. É importante lembrar que eles estão trabalhando duro para resolver nossos problemas. Isso mesmo. Eles estão lá para nos ajudar e chegarão até nós assim que puderem. Agradeço seus esforços. É reconfortante saber que eles estão nela. Definitivamente. Enquanto isso, há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Na verdade, tenho uma pergunta sobre o extrato de cobrança. Eu farei o meu melhor para ajudá-lo. O que você gostaria de saber? Percebi uma discrepância nas cobranças. Como posso resolver isso? Posso orientá-lo no processo de contato com o departamento de cobrança. Isso seria ótimo. Agradeço sua ajuda. É um prazer ajudar. Vamos resolver esse problema juntos. Obrigada, seu apoio significa muito para mim. Você é bem-vindo. Eu farei tudo o que puder para ajudá-lo. Sou grato por sua paciência e dedicação. É meu trabalho garantir que você tenha uma experiência positiva. Vamos descobrir isso. Estou feliz de ter você do meu lado. Seu profissionalismo é louvável. Obrigado por suas amáveis palavras. Vamos trabalhar em direção a uma resolução. Concordo. Vamos resolver esse problema e seguir em frente. Lição 4: Viagem curta neste fim de semana. Ei, eu estava pensando em fazer uma viagem curta neste fim de semana. Alguma sugestão? Oi, John. Isso parece empolgante. Que tal explorar um parque nacional próximo? Essa é uma ótima ideia. Adoro estar na natureza. Qual parque você recomendaria?
Bem, se você gosta de caminhar, sugiro visitar o Parque Nacional Eagle Peak. O Parque Nacional Eagle Peak parece incrível. O que posso esperar ver lá? O parque é conhecido por suas vistas deslumbrantes das montanhas, trilhas pitorescas e vida selvagem abundante. Isso parece perfeito. Vou me certificar de trazer minha câmera para capturar a beleza. É uma ótima ideia. Você pode avistar veados, esquilos e até mesmo algumas espécies raras de pássaros. Estou ansioso por isso. Há alguma trilha específica que você recomenda? A trilha Eagles Nest oferece vistas deslumbrantes do cume. É imperdível. Com certeza vou adicionar isso ao meu itinerário. Alguma outra sugestão? Se você tiver tempo, faça uma parada no Crystal Lake para um mergulho refrescante ou um piquenique. Crystal Lake parece um ótimo lugar para relaxar. Vou arrumar uma cesta de piquenique. Essa é uma ideia fantástica. Não se esqueça de levar protetor solar e repelente de insetos também. Obrigado pelo lembrete. Vou me certificar de levar esses itens essenciais também. Ótimo! Basta estar atento às regras do parque e não deixar rastros. Absolutamente. Eu acredito na preservação da beleza da natureza. Serei um visitante responsável. É maravilhoso ouvir isso. Aproveite sua escapada de fim de semana e divirta-se. Obrigada, agradeço suas sugestões. Estou realmente ansioso por isso. Lição 5: Fundamentos de rede. Olá, Ana. Estou pensando em expandir minha rede profissional. Alguma dica? Oi, John. Essa é uma jogada inteligente. Construir uma rede profissional é essencial. Eu concordo. Como posso começar a construir minha rede de forma eficaz? Uma forma é participar de eventos e conferências do setor para conhecer profissionais com ideias semelhantes. Parece uma ótima ideia. Como faço para encontrar esses eventos? Você pode pesquisar online por eventos específicos do setor ou participar de grupos profissionais de networking. Vou fazer algumas pesquisas e encontrar eventos que se alinhem aos meus interesses. Obrigado. Você é bem-vindo. Outra forma de fazer networking é por meio de plataformas de mídia social como o LinkedIn. LinkedIn, é claro. Vou atualizar meu perfil e começar a me conectar com profissionais. Esse é um bom plano. Não se esqueça de personalizar suas solicitações de conexão. Definitivamente. Vou me certificar de mencionar como podemos nos beneficiar mutuamente da conexão. Excelente, lembre-se de interagir com as postagens de outras pessoas e também compartilhar conteúdo valioso. Interagir com outras pessoas me ajudará a estabelecer conexões significativas. Vou manter isso em mente. Outra dica de networking é ingressar em organizações profissionais ou clubes relacionados ao setor. Participar dessas organizações me permitirá interagir com profissionais da minha área. Sim, você terá oportunidades de participar de eventos e conhecer pessoas com interesses em comum.
Isso parece promissor. Vou tentar me juntar a organizações relevantes. Obrigado. Você é bem-vindo. Por fim, não subestime o poder das entrevistas informativas. Entrevistas informativas? Você pode me contar mais sobre eles? É quando você entra em contato com profissionais da área desejada para conversas informativas. Ah, entendo. É uma ótima maneira de aprender com suas experiências e expandir minha rede. Exatamente. As pessoas geralmente estão dispostas a compartilhar ideias e conselhos se você as abordar com respeito. Vou começar a entrar em contato com profissionais que admiro e solicitar entrevistas informativas. Essa é uma ideia fantástica. Isso mostra sua abordagem proativa de aprendizado e networking. Obrigado por todas essas dicas valiosas de networking. Estou animado para começar. Lição 6: Explorando Bali. Olá, Ana. Visitei o Templo Tana Loteamento na Floresta dos Macacos de Ubud. Foi incrível. Oi, John. Isso parece incrível. Conte-me mais sobre sua experiência. O Templo Tana Loteamento é um belo templo marinho situado em um afloramento rochoso. Oh, eu já ouvi falar sobre isso. É famosa por suas vistas deslumbrantes do pôr do sol, certo? Absolutamente. O pôr do sol era de tirar o fôlego, lançando um tom dourado sobre o templo. Isso parece mágico. Você também explorou a floresta dos macacos de Ubud? Sim, eu fiz. A Floresta dos Macacos é uma reserva natural com um complexo de templos sagrados. Deve ter sido fascinante ver os macacos de perto. Foi mesmo. Os macacos são travessos, mas também adoráveis. Eu vi fotos deles roubando pertences de pessoas. Isso aconteceu com você? Surpreendentemente, não. Eu me certifiquei de manter meus pertences seguros e evitar alimentá-los. Essa é uma abordagem inteligente. É importante respeitar seu comportamento natural. Absolutamente. Gostei de observá-los à distância e apreciar seu habitat natural. Além de Tana Loteamento e da Floresta dos Macacos, você visitou alguma outra atração em Bali? Sim, eu também explorei os terraços de arroz em Tegalalan e as belas praias em Seminyak. Os terraços de arroz devem ter sido deslumbrantes. Você tirou alguma foto memorável? Capturei algumas fotos incríveis dos exuberantes terraços verdes e dos fazendeiros locais trabalhando. Isso é maravilhoso. É ótimo ter essas memórias capturadas por meio da fotografia. De fato, Bali é um lugar de beleza natural e rica herança cultural. Parece que você teve uma experiência enriquecedora. Algum outro destaque da sua viagem? Também gostei de experimentar a culinária local, especialmente os pratos tradicionais balineses. A culinária balinesa é conhecida por seus sabores vibrantes. Algum prato que se destacou para você? O babi guling e o nasi goreng estavam absolutamente deliciosos.
Estou ficando com fome só de ouvir sobre isso. Eu vou ter que experimentar esses pratos algum dia. Você definitivamente deveria visitar Bali se tiver a chance. É um destino verdadeiramente notável. Vou manter isso em mente. Obrigado por compartilhar sua aventura em Bali comigo. Você é bem-vindo. Foi um prazer. Definitivamente vale a pena explorar Bali. Lição 7. Jornada de alimentação saudável. Oi, Ana, como está sua dieta? É muito importante comer de forma mais saudável. Oi, John. Tem sido um pouco desafiador, mas estou tentando fazer melhores escolhas alimentares. É ótimo ouvir isso. Que mudanças você fez em seus hábitos alimentares? Comecei a incorporar mais frutas e vegetais em minhas refeições. Excelente. Adicionar mais alimentos vegetais pode melhorar sua saúde geral. Sim, notei que me sinto mais energizado quando como alimentos nutritivos. Absolutamente. É incrível como nossa dieta pode afetar nossos níveis de energia e bem-estar. Eu concordo, também tenho tentado reduzir minha ingestão de alimentos processados e açucarados. Essa é uma jogada inteligente. Os alimentos processados geralmente são ricos em gorduras e aditivos não saudáveis. Sim, tenho lido os rótulos dos alimentos e evitado produtos com longas listas de ingredientes. Ler rótulos é um bom hábito. Isso ajuda você a fazer escolhas informadas sobre o que você consome. Definitivamente. Também tenho cuidado com o tamanho das porções para evitar comer demais. O controle de porções é fundamental. É importante ouvir os sinais de fome e saciedade do nosso corpo. Absolutamente. Estou tentando comer com mais atenção e saborear cada mordida. Comer com atenção pode nos ajudar a apreciar os sabores e as texturas de nossos alimentos. Foi um divisor de águas para mim. Eu me sinto mais satisfeito após as refeições. É maravilhoso ouvir isso. Você descobriu alguma nova receita saudável? Sim, venho experimentando diferentes combinações de saladas e smoothies caseiros. Isso é fantástico. Preparar suas próprias refeições permite que você controle os ingredientes. De fato. Além disso, é divertido ser criativo na cozinha e experimentar novos sabores. Eu não poderia concordar mais. Cozinhar pode ser uma experiência gratificante e agradável. Também tenho bebido mais água ao longo do dia para me manter hidratado. A hidratação é essencial para a saúde geral. É ótimo que você esteja priorizando isso. Obrigada, sinto que essas pequenas mudanças estão fazendo uma grande diferença. Certamente estão. A consistência é fundamental quando se trata de manter uma dieta saudável. Vou manter isso em mente e continuar comprometido com minha jornada de alimentação saudável. Não tenho dúvidas de que você terá sucesso. Sua determinação é admirável. Obrigado por seu incentivo. Isso significa muito para mim. Você é bem-vindo. Lembre-se de que estou aqui para apoiá-lo em cada etapa do processo.
É muito gentil da sua parte. Agradeço seu apoio e amizade. É um prazer. Juntos, podemos alcançar nossas metas de saúde. Lição 8. Cuidando de itens delicados. Oi, Ana, você sabe como lavar bem as peças delicadas? Oi, John. Sim, eu posso te ajudar com isso. O que você precisa lavar? Tenho algumas camisas delicadas e um vestido de renda que precisam de cuidados especiais. Para itens delicados, é melhor lavá-los à mão ou usar um ciclo suave na máquina de lavar. Entendi. Devo usar água quente, morna ou fria para esses itens. É mais seguro usar água fria para evitar encolher ou danificar o tecido. Isso faz sentido. E quanto ao detergente? Existe um tipo específico que eu deveria usar? Sim, você deve usar um detergente neutro projetado especificamente para tecidos delicados. Ok, vou procurar um desses. Quanto detergente devo usar? Use uma pequena quantidade de detergente, cerca de metade do que você normalmente usaria para uma carga normal. Anotado. E quanto ao tempo de lavagem? Devo deixá-los de molho? É melhor lavar peças delicadas por um período mais curto para evitar agitação excessiva. Uma lavagem suave e breve é suficiente. Entendido. Devo esfregar ou esfregar o tecido durante a lavagem. Não, evite esfregar ou esfregar com força. Em vez disso, agite suavemente os itens na água para limpá-los. Vou ter cuidado com isso. Qual é o próximo passo após a lavagem? Após a lavagem, enxague bem os itens com água fria para remover o detergente restante. Devo espremer a água dos itens delicados? Não, evite torcer, pois isso pode esticar ou danificar o tecido. Esprema o excesso de água suavemente. Tudo bem, vou ser cauteloso. Como devo secar os itens delicados? Coloque-os sobre uma toalha limpa e reformule-os para sua forma original, se necessário. Devo secá-los ao ar livre ou posso usar um secador? É melhor secar itens delicados ao ar livre para evitar danos causados pelo calor. Evite usar uma secadora, se possível. Vou encontrar um local adequado para secar ao ar livre. Há mais alguma coisa que eu deva ter em mente? Sim, sempre verifique a etiqueta de cuidado do item para ver se há instruções ou restrições específicas. Esse é um bom lembrete. Vou me certificar de seguir as instruções de cuidado. Obrigado. Você é bem-vindo. Se você tiver mais perguntas, sinta-se à vontade para perguntar. Estou aqui para ajudar. Agradeço sua ajuda. Eu te avisarei se eu precisar de mais orientações. Obrigada. Lição 9. O impacto do Feng Shui. Oi, Ana, você já ouviu falar sobre o Feng Shui? Isso teve um impacto positivo na minha vida. Oi. Sim, estou familiarizado com o Feng Shui. É fascinante como isso pode influenciar nosso entorno. Absolutamente.
Fiz algumas mudanças em minha casa com base nos princípios do Feng Shui. Isso é interessante. Que tipo de mudanças você fez? Reorganizei os móveis da minha sala de estar para criar um fluxo de energia mais harmonioso. Ah, então você se concentrou na disposição dos móveis. Você notou alguma diferença? Sim, sinto que a energia na sala está mais equilibrada e pacífica agora. Isso é maravilhoso. O Feng Shui visa criar um ambiente harmonioso para um melhor bem-estar. Exatamente. Também adicionei algumas plantas para trazer energia positiva e melhorar a qualidade do ar. As plantas podem de fato melhorar o ambiente e criar um ambiente interno mais saudável. Certamente que sim. Percebi uma diferença na atmosfera geral da minha casa. Além de móveis e plantas, há algum outro elemento do Feng Shui que você incorporou? Sim, fiz questão de organizar e organizar meu espaço para permitir um melhor fluxo de energia. Organizar é uma recomendação comum no Feng Shui. Isso ajuda a criar uma sensação de calma. Realmente funciona. Eu me sinto mais à vontade e menos sobrecarregado desde a implementação dessas mudanças. É fantástico ouvir isso. É incrível como nosso ambiente pode impactar nosso bem-estar. Absolutamente. O Feng Shui me tornou mais consciente da importância de um ambiente equilibrado. A conscientização é fundamental. Isso nos permite fazer escolhas intencionais para melhorar nossa vida diária. Eu não poderia concordar mais. O Feng Shui tem sido uma ferramenta valiosa para o crescimento pessoal. É ótimo que você tenha encontrado algo que ressoe com você e traga mudanças positivas. Sou grato por ter aprendido sobre o Feng Shui. Isso fez a diferença na minha vida. A gratidão é uma mentalidade maravilhosa a ser cultivada. Isso traz mais positividade às nossas vidas. De fato, estou mais consciente da energia que me cerca agora. Essa é uma mudança poderosa. Isso pode ter um efeito cascata em vários aspectos da sua vida. Absolutamente. Isso me inspirou a explorar outras formas de criar um estilo de vida harmonioso. Isso é fantástico. Buscar continuamente equilíbrio e harmonia é uma jornada para toda a vida. Abraçar novos conhecimentos e experiências é uma bela maneira de viver. Continue assim. Obrigada, agradeço seu incentivo e apoio nessa jornada. Você é bem-vindo. Lembre-se, estou aqui se você quiser discutir Feng Shui ou qualquer outra coisa. Eu vou. Obrigado. Sua amizade e ideias significam muito para mim. Lição 10: Rotina de exercícios energizantes. Oi, Ana, você tem uma rotina de exercícios? Eu tento passar cerca de 1 hora por dia fazendo exercícios. Oi, John. Sim, acredito na importância do exercício físico regular. Quais atividades você gosta?
Eu gosto de misturar tudo. Alguns dias eu corro, enquanto outros dias faço treinamento de força ou yoga. Isso é ótimo. A variedade ajuda a manter as coisas interessantes e visa diferentes áreas do condicionamento físico. Absolutamente. Também evita o tédio e me ajuda a me manter motivado. Eu concordo. Como você costuma começar sua sessão de exercícios? Começo com uma rotina de aquecimento para preparar meu corpo para o treino que está por vir. O aquecimento é fundamental para evitar lesões. Quais exercícios você inclui no aquecimento? Normalmente começo com alguns exercícios cardiovasculares leves, como polichinelos ou corrida no mesmo lugar. Essa é uma boa maneira de aumentar a frequência cardíaca e aumentar o fluxo sanguíneo. Sim, ajuda a relaxar meus músculos e articulações antes de passar para exercícios mais intensos. Após o aquecimento, em que tipo de exercício você se concentra? Depende do dia. Nos dias de exercícios aeróbicos, corro ou uso a máquina elíptica. Os exercícios cardiovasculares são excelentes para melhorar a saúde e a resistência cardiovascular. Com certeza estão. Nos dias de treinamento de força, concentro-me em diferentes grupos musculares com pesos ou faixas de resistência. O treinamento de força ajuda a construir músculos, aumentar o metabolismo e melhorar a força geral. Exatamente. E nos dias de yoga, trabalho com flexibilidade, equilíbrio e paz interior. A yoga é uma prática maravilhosa para o bem-estar físico e mental. Realmente é. Acho que isso também me ajuda a relaxar e aliviar o estresse. Esse é um grande benefício da yoga. Você faz algum exercício de relaxamento após os treinos? Sim, eu sempre arranjo tempo para me acalmar. Eu faço alguns alongamentos e respiro profundamente para diminuir minha frequência cardíaca. Exercícios de relaxamento são essenciais para trazer gradualmente seu corpo de volta ao estado de repouso. Percebi que isso também ajuda a reduzir a dor e a rigidez muscular. Absolutamente. Também é importante cuidar do seu corpo após o treino. Eu não poderia concordar mais. A hidratação também é crucial durante o exercício. Eu sempre me certifico de beber bastante água. Manter-se hidratado é vital para um ótimo desempenho e saúde geral. Definitivamente. É incrível como os exercícios podem ter um impacto tão positivo em nosso bem-estar físico e mental. Realmente é. O exercício regular aumenta a energia, melhora o humor e melhora a qualidade de vida geral. Eu me sinto mais energizado e focado desde que incorporei exercícios em minha rotina diária. É fantástico ouvir isso. Continue com o ótimo trabalho. Sua dedicação é inspiradora. Obrigada, agradeço seu apoio e incentivo. Isso significa muito. Você é bem-vindo. Estamos aqui para animar uns aos outros em nossas jornadas em direção a uma saúde melhor. Absolutamente. Vamos continuar priorizando nosso bem-estar e inspirando outras pessoas ao longo do caminho. Concordo. Juntos, podemos causar um impacto positivo em nós mesmos e nas pessoas ao nosso redor.
Esse é o espírito. Obrigada. Vamos continuar avançando e prosperando juntos. Lição 11. Abraçando a autoconsciência. Olá, Ana. Venho refletindo sobre o crescimento pessoal. É importante ter autoconsciência e vontade de crescer, não acha? Oi! Absolutamente ser autoconsciente e aberto ao crescimento é uma abordagem inteligente da vida. Isso nos permite reconhecer nossos pontos fortes e fracos e trabalhar para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Eu não poderia concordar mais. A autoconsciência nos ajuda a entender nossas emoções e reações a diferentes situações. Sim, isso nos dá a oportunidade de fazer escolhas conscientes e responder de uma forma mais consciente. Isso é verdade. Quando estamos cientes de nossos padrões e comportamentos, podemos trabalhar ativamente para melhorá-los. Exatamente. É como ter um roteiro para o desenvolvimento pessoal e o aprendizado contínuo. A autoconsciência também nos ajuda a construir melhores relacionamentos com os outros. Podemos ter empatia e nos comunicar de forma eficaz. Absolutamente. Compreender a nós mesmos nos permite entender e nos conectar com os outros em um nível mais profundo. Ela promove empatia e compaixão, criando um impacto positivo em nossas interações e conexões. Descobri que praticar técnicas de autorreflexão e atenção plena me ajudou a me tornar mais autoconsciente. É maravilhoso ouvir isso. Quais técnicas específicas você achou úteis? O registro no diário foi um divisor de águas para mim. Isso me ajuda a processar meus pensamentos e emoções. O registro no diário é uma ferramenta poderosa para a autorreflexão. Isso nos permite nos expressar livremente e obter insights. De fato, também pratico meditação para cultivar uma sensação de presença e observar meus pensamentos e sentimentos. A meditação é uma prática fantástica. Isso ajuda a acalmar a mente e aumenta a autoconsciência. Também comecei a buscar feedback de amigos e mentores confiáveis. Ele fornece perspectivas valiosas. O feedback é um presente valioso. Isso nos ajuda a ver pontos cegos e áreas em que podemos melhorar. Absolutamente. É preciso coragem para buscar feedback e vontade de aprender e crescer com ele. Assumir a responsabilidade por nossa jornada de crescimento é fortalecedor. Isso mostra comprometimento e dedicação. É uma jornada para toda a vida, não é? Sempre há espaço para crescimento e autoaperfeiçoamento. Absolutamente. Estamos em constante evolução, e adotar esse processo é essencial para o desenvolvimento pessoal. Sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer. É um privilégio estar nesse caminho. A gratidão é uma bela mentalidade a ser cultivada. Isso traz positividade e apreciação às nossas vidas. Eu concordo, a gratidão nos ajuda a manter os pés no chão e a apreciar o momento presente. Tem sido maravilhoso discutir autoconsciência e crescimento pessoal com você. Da mesma forma, essas conversas me inspiram e me incentivam a continuar crescendo. Esse é o espírito. Vamos continuar adotando a autoconsciência e apoiando uns aos outros nessa jornada.
Absolutamente. Um brinde a uma vida inteira aprendendo, crescendo e nos tornando as melhores versões de nós mesmos. Lição 12. Explorando as ferramentas de autodescoberta. Olá, Ana. Estou procurando ferramentas para ajudar na autodescoberta. Vou dar uma olhada neles em breve. Oi, John. Isso é maravilhoso. Explorar ferramentas de autodescoberta pode ser uma jornada empolgante. Absolutamente. Estou ansioso para encontrar recursos que possam me ajudar a me entender melhor. É uma ótima maneira de obter insights e descobrir novos aspectos de sua personalidade e interesses. Eu ouvi falar de um aplicativo chamado Intercom. Você já ouviu falar disso? Sim, estou familiarizado com a Intercom. É uma plataforma que oferece várias ferramentas e recursos de autoavaliação. Isso parece promissor. Estou animado para experimentar e ver o que posso descobrir sobre mim mesmo. É uma maneira fantástica de se aprofundar em seus pontos fortes, valores e áreas de crescimento. Isso é exatamente o que eu estou buscando. Entender meus pontos fortes pode me ajudar a tomar melhores decisões. Absolutamente. Ao identificar seus pontos fortes, você pode alinhar suas metas e ações de acordo. Esse é o objetivo. Quero aproveitar meus pontos fortes para levar uma vida mais gratificante e com propósito. Essa é uma abordagem inteligente. A autodescoberta pode guiá-lo em direção a um caminho que ressoa com quem você é. É importante viver autenticamente, não é? Me descobrir melhor me ajudará a fazer isso. Definitivamente. Quando você tem uma compreensão mais profunda de si mesmo, pode fazer escolhas alinhadas aos seus valores. Isso é verdade. Também estou empolgado em explorar novos interesses e hobbies por meio da autodescoberta. A autodescoberta pode abrir portas para novas paixões e atividades que você talvez não tenha considerado antes. Isso é o que eu espero. Quero continuar crescendo e expandindo meus horizontes. É uma linda jornada. Abraçar a autodescoberta permite um crescimento pessoal contínuo. Eu não poderia concordar mais. Sempre há algo novo para aprender sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Absolutamente. A autodescoberta é um processo vitalício que nos mantém curiosos e engajados com a vida. . Sou grata pela oportunidade de embarcar nessa jornada de autodescoberta. A gratidão é uma mentalidade maravilhosa a ser cultivada. Isso traz positividade e apreciação às nossas vidas. Eu concordo, tem sido ótimo discutir a autodescoberta e o crescimento pessoal com você. Da mesma forma, essas conversas também me inspiram e incentivam. Obrigado por compartilhar. Você é bem-vindo. Vamos continuar explorando e nos descobrindo, um passo de cada vez. Lição 13. Comunicação eficaz. Olá, Ana. Você percebeu a importância da comunicação em nosso dia a dia? Oi, John. Absolutamente. A comunicação desempenha um papel vital em nossas interações pessoais e profissionais.
Inicialmente, havia falta de comunicação em nosso projeto, mas conseguimos melhorá-lo com o tempo. Esse é um desafio comum. Uma comunicação clara e regular é crucial para colaborações bem-sucedidas. Exatamente. Percebemos que anúncios e atualizações regulares ajudaram a manter todos informados e alinhados. Anúncios regulares criam transparência e garantem que todos estejam na mesma página. Também ajuda a evitar mal-entendidos e permite a identificação precoce de possíveis problemas. Isso é verdade. A comunicação aberta permite a solução de problemas em tempo hábil e um fluxo de trabalho mais suave. Também aprendemos a importância da escuta ativa durante reuniões e discussões. A escuta ativa é fundamental. Isso mostra respeito e nos ajuda a entender diferentes perspectivas. Ela promove a empatia e incentiva um ambiente solidário e inclusivo. Absolutamente. Quando ouvimos com atenção, podemos responder de forma eficaz e construir relacionamentos mais fortes. Também descobrimos o valor das dicas de comunicação não verbal, como linguagem corporal e expressões faciais. Sinais não verbais podem transmitir emoções e intenções, aprimorando a compreensão geral de uma mensagem. É fascinante a quantidade de informações que podem ser transmitidas por meio da comunicação não verbal. De fato, é importante estar atento às nossas próprias pistas não verbais e interpretá-las corretamente nos outros. Também percebemos a importância do feedback para melhorar a eficácia da comunicação. O feedback é essencial para o crescimento. Isso nos ajuda a entender como nossa comunicação é percebida e a fazer os ajustes necessários. O feedback construtivo nos permite refinar nossas habilidades de comunicação e nos tornarmos melhores comunicadores. Isso é verdade. É importante fornecer feedback de forma respeitosa e construtiva. Também descobrimos o poder de fazer perguntas esclarecedoras para garantir a compreensão. Fazer perguntas ajuda a esclarecer quaisquer incertezas e garante que a mensagem seja recebida com precisão. É uma habilidade que vale a pena praticar. Fazer as perguntas certas pode levar a conversas significativas. Absolutamente. Isso mostra um interesse ativo na conversa e promove um engajamento mais profundo. A comunicação eficaz é um processo de aprendizado contínuo, mas as recompensas valem a pena. Definitivamente. Ele melhora os relacionamentos, minimiza os conflitos e promove um ambiente social e de trabalho positivo. Sou grato pelas lições que aprendemos sobre comunicação. Eles causaram um impacto significativo. Lição 14. Negociando um acordo. Olá, Ana. Analisei os números e acho que temos um acordo de $475. Oi, John. Isso parece promissor. Vamos analisar os detalhes e ver se podemos chegar a um acordo. O preço inicial era de $500, mas depois de considerar suas necessidades, acredito que 475 é justo. Agradeço sua consideração. Deixe-me avaliar a proposta e ver se podemos nos encontrar no meio do caminho. Não tenha pressa. Eu entendo a importância de encontrar uma solução mutuamente benéfica.
Após uma avaliação cuidadosa, acredito que podemos avançar com uma contraoferta de $485. Essa é uma contraoferta razoável. Deixe-me considerar isso por um momento. É claro, compreendo a necessidade de rever a proposta minuciosamente. Depois de uma análise cuidadosa, estou disposto a recebê-lo por $480. Essa é minha oferta final. Agradeço sua disposição de negociar. Deixe-me pensar sobre isso por um momento. Não tenha pressa. Eu entendo a importância de tomar uma decisão informada. Após cuidadosa deliberação, estou disposto a aceitar sua oferta final de $480. É ótimo ouvir isso. Acredito que chegamos a um acordo justo. Eu concordo, é importante encontrar um equilíbrio que satisfaça ambas as partes. Absolutamente. Estou feliz que tenhamos conseguido negociar e encontrar um meio-termo. Eu também. É uma prova de comunicação e comprometimento eficazes. De fato, foi um prazer negociar com você. Estou confiante de que essa parceria será bem-sucedida. Da mesma forma, estou ansioso para trabalhar juntos e alcançar nossos objetivos comuns. Excelente, vamos prosseguir com a documentação necessária e finalizar o negócio. Concordo. Garantiremos que todos os detalhes sejam documentados adequadamente para maior clareza e responsabilidade. Obrigada, agradeço seu profissionalismo em todo esse processo de negociação. Lição 15: Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Olá, Ana. Ultimamente tenho me sentido sobrecarregada com o trabalho. Você tem alguma dica para alcançar um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal? Oi, John. Sim, encontrar um equilíbrio pode ser um desafio. Uma estratégia é priorizar suas tarefas e definir expectativas realistas para si mesmo. Isso faz sentido. Muitas vezes me vejo assumindo demais de uma só vez. É importante lembrar que você não pode fazer tudo de uma vez. Divida suas tarefas em partes gerenciáveis e concentre-se em uma coisa de cada vez. Essa é uma boa abordagem. Acho que também preciso melhorar minhas habilidades de gerenciamento de tempo. O gerenciamento do tempo é crucial. Considere usar ferramentas de gerenciamento de projetos para ajudar a organizar suas tarefas e prazos. Essa é uma ótima sugestão. Você tem alguma recomendação para ferramentas de gerenciamento de projetos? Sim, existem várias opções populares. Trello, Asana e Monday.com são ferramentas fáceis de usar e eficazes. Vou dar uma olhada neles. Ter uma representação visual das minhas tarefas e prazos definitivamente ajudará. Absolutamente. Ele mantém você organizado e permite que você priorize seu trabalho de forma eficaz. Além do trabalho, também quero dedicar tempo a hobbies e atividades pessoais. Algum conselho sobre isso? Agende um tempo dedicado às atividades que você gosta. Trate-os como compromissos importantes com você mesmo. Gosto dessa ideia. É fácil negligenciar o tempo pessoal quando as demandas de trabalho assumem o controle.
Lembre-se de que cuidar de si mesmo e praticar hobbies pode realmente melhorar sua produtividade geral. Você está certo. É importante recarregar as energias e encontrar alegria fora do trabalho. Absolutamente. Isso ajuda a evitar o esgotamento e mantém você motivado. Agradeço suas ideias. Vou começar a implementar essas estratégias para um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Estou feliz por ter podido ajudar. Lembre-se de que encontrar o equilíbrio é um processo contínuo, então seja paciente consigo mesmo. Eu vou. Nosso objetivo é alcançar um equilíbrio mais saudável entre trabalho e vida pessoal para nós dois.